Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa aula. E hoje teremos uma surpresa muito bacana, então fica só aqui. Nossa, agora eu vi que tem algo diferente nesse Instagram. Ah, fazendo ao vivo. Já vou mandar aqui para algumas pessoas estarem assistindo, que hoje a live vai ser massa. Massa. Hoje, olha o que aconteceu ontem. Deixa eu ir contando aqui, enquanto eu espero minha convidada especial. Ontem eu tava estacionando o carro pra ir no parquinho com a Brenda. E aí, um menino de bicicleta parou. Quer dizer, parou não, bateu em mim, né? Bateu no carro. E eu não tinha visto na hora, porque já tava anoitecendo, que quebrou a sinaleira de trás. E na hora, assim, eu só me preocupei em baixar o vidro, pedi pro menino se ele tava bem. E aí ele tava todo desnorteado, pediu desculpas, que tinha batido no carro, que não tinha visto, que tava distraído, que tava no celular, conversando com o irmão dele. E agora eu tava dirigindo, fui levar a Brenda na escola e voltando tem um grande aprendizado em relação a isso. Muitas vezes na vida a gente não sabe o porquê, o que acontece, por que algumas coisas acontecem, mas normalmente elas acontecem com um porquê. E aquele menino, qual que é o primeiro instinto? E aí foi esse um dos aprendizados que eu tive. Qual foi o primeiro instinto que eu tive em relação a isso? Que ele não dá conta. E caiu agora essa ficha. Ah, ele não dá conta, se estragou o carro, ele não dá conta de pagar. E quantas vezes a gente entra nessa postura de será que ele dá conta? Será que as pessoas dão conta? Será que a vida dela tem um porquê? Será que o quê? Muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente entra na frequência do outro e diz assim, eu acho que não dá conta. Quem muitas vezes não confiou no outro, não acreditou no outro, não intencionalizou o outro, se achando talvez até meio superior. Sou só eu que sou assim? Ah, querido, não dá conta. E é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero trazer alguém aqui bem especial. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Para participar desse bate-papo comigo. Mi, pode aceitar aí, tá? A Michelle é uma grande amiga. Uau, que poderosa! Tudo Oi, bem? Tudo tudo certo, bem? Mi? Ai, que delícia! Que delícia ter você aqui. Obrigada pelo convite. Tentei entrar pelo computador, mas não funcionou aqui. Ia ser melhor, Ah, eu acho que não dá mesmo. Nunca tentei. né? Pelo computador, eu acho que não tem como. Acho que não mesmo. Tá. Ai, ai.
Mi, eu tava falando, ontem à noite um menino de bicicleta bateu no carro. E o primeiro instinto que eu tive foi de tipo assim, se estragou, essa pessoa não dá conta. Não dá conta de arcar com as consequências, não dá conta de. Ah, deixa assim, né? Quantas vezes a gente fala isso? Ah, deixa assim. Milhares de vezes. E isso foi algo que me despertou agora. Antes eu abri a live, eu fui levar a Brenda para a escola e quando eu voltei e pensei, meu Deus. Porque quantas vezes, e isso foi algo que você me falou. Agora tudo tá fazendo, vai encaixando as pecinhas. Porque uma coisa que você me disse recentemente foi, Bruna, não deixe de fazer o que você faz. Lembra? Lembro. E aí, eu não tinha entendido o que isso tinha relação com o menino da bicicleta. Só que muitas vezes, deixa com o outro, né? Deixa. E aí, gente, para quem não conhece, a Michelle, ela vai já se apresentar, mas a Michelle é uma grande amiga da faculdade. E a Michelle foi uma pessoa que eu insisti, né, Mi? Muito. Eu insisti. E quando eu disse assim, ó, deixa ela voltou. Ela voltou e ela voltou com toda a potência dela. E essa mulher se transformou e virou uma insuportável. Então, Mi, se apresenta. Vou deixar você falar. Tá. Então, eu sou a Michelle, eu trabalho, né, como arquiteta. Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente tocar também nesse assunto que muitas vezes quando perguntam quem é você, ah, eu sou arquiteta, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não, isso é só o que eu faço. E uma coisa que a mentoria trabalha muito é essa nossa identidade, né? Fortalecer no que nós somos e não no que nós temos, no que nós fazemos. E eu acho que é muito engraçado falar sobre como eu entrei, né, na mentoria com a Bruna, porque realmente eu acho que foram várias vezes que você insistiu em dois momentos que você abriu mentoria e eu dizia que não, né? E aí passou um bom tempo e aí eu senti muita necessidade de eu ir perguntar para você, né? Para eu entrar na mentoria sem você nem me convidar. Eu acredito, eu já fiz várias mentorias antes da tua e eu entendo que cada uma é um preparo para o próximo nível, né? Que não foi por acaso que eu fiquei enrolando tanto tempo, porque realmente no meio da tua mentoria eu acessei um outro nível de consciência que eu digo. Eu consigo, eu consigo sentir assim que eu vivo numa outra frequência, sinto mais paz, sinto mais autoconfiança, mais leveza, sabe? Para lidar com as situações. Então, não foi por acaso que eu enrolei, porque se eu tivesse começado antes, eu talvez não teria a estrutura, né, para acessar todo esse conhecimento que eu consegui acessar e absorver realmente para ter uma transformação de fato. Que interferiu também no financeiro? Só para mim entender, assim. No financeiro, demais. Tipo.
É. Olha que massa. Porque sabe por que que eu tô te pedindo isso? Porque normalmente as pessoas querem o financeiro, né? Tipo assim, eu vou cobrar uma mentoria que vai me ajudar a ganhar mais, né? Normalmente as pessoas só compram mentoria daquilo que elas veem, um carro muito top, uma pessoa muito na estica, né? Tipo blazer, não sei o quê, toda comportadinha. Só que, só que é muito mais que isso, né? Você precisa que quem já estuda um pouco autodesenvolvimento já ouviu a frase dizendo é ser para ter, né? E aí as pessoas dizem assim, quer saber? Eu vou fazer dinheiro e aí depois que eu fizer dinheiro eu aprendo a ser. E aí tu vai lá atrás do dinheiro. E aí faz uma mentoria. Aí gasta uma banana, daí faz outra mentoria, gasta um monte, faz outra mentoria. E aí, nossa, eu preciso ser. Então eu sempre falo, né, que no processo da coisa as coisas funcionam. E elas reverberam lá no financeiro. Mas Demais. tudo é uma construção. Porque hoje, o financeiro que você buscava, né, Mi? Teve que ter uma preparação. Teve que ter, Super. porque tu não dá conta sozinha. Tu precisou de outras pessoas, tu precisou contratar a equipe, né? E também em todos esses cursos, né? Hoje a minha consciência é assim, eu tô o tempo inteiro vivendo para me curar de crenças limitantes que vêm dos nossos antepassados, né? E, e essa questão financeira, né, está muito forte aqui na nossa região, de uma forma geral. Então, eu sempre digo que, né, voltando ao assunto de mentoria, né, que é o que você trabalha, há 4 anos atrás eu comecei o meu processo. Foi assim muito intuitivo. Comecei com o Enneagrama, foi no Enneagrama que eu identifiquei o meu perfil, entendi o porquê de alguns comportamentos meus, entendi o meu lado, entendi mais sobre as minhas qualidades, por que eu tenho facilidade em algumas coisas e consegui começar a enxergar minhas sombras e por que eu tenho dificuldade em outras e me acolhendo, né? E hoje eu vejo que foi todo esse processo para realmente me sustentar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu faço. Que é isso que vai me fazer crescer em todas as áreas da minha vida, né? É isso que vai me sustentar, não é o conhecimento que eu tenho na minha profissão que vai sustentar o meu relacionamento com as pessoas, que vai me fazer me relacionar bem depois dentro da minha família, do meu relacionamento amoroso, quando chegar o momento, né? Então é a base de tudo para prosperar financeiramente, mas em todas as áreas da vida, porque prosperidade não é só dinheiro, né? É o equilíbrio. Muito bom. E E para tá quem me não ouvindo, Lina? sabe, eu tô te ouvindo, mas tá um pouquinho travado, tá? Pessoal, avisa aqui se vocês estão conseguindo ouvir, tá? Sim, deu uma travadinha aqui só, mas Ah, tá. tá Eu tô te ouvindo. Tá, ok. tá ótimo. Isso que a Michelle falou é bem massa, porque a gente se formou junto. A gente é arquiteta. E aí, eu não sei você, Mi. Vou falar por mim agora, depois tu me fala a tua visão sobre isso. Muitas vezes eu dizia assim, não é possível. Uma pessoa vive. Ó, está travando, mas voltou. Obrigada, Carlene. A pessoa vive numa casa linda, né? Porque a gente transforma o ambiente. Numa casa linda, com carro, uma família linda. O que falta? Que que, por que essa pessoa não se sente plena? Por que ela não se sente próspera? Tipo,
Por que que o marido procura outro relacionamento? Essas coisas começaram a me intrigar de uma forma muito grande. Porque, por exemplo, tem tudo, entendeu? Tem tudo, mas o que que falta? E aí eu comecei a buscar. O que que falta? O que que falta no ser humano? O que que faltava em mim? Porque praticamente toda a mentoria é voltada a coisas que aconteceram na minha vida, né, Mi? Por quê? Sim. Porque eu buscava essa forma de enxergar o mundo, não só minha, mas dos outros, mas as experiências que eu ia tendo, que eu vou tendo, né? Que nem ontem o menino que bateu no carro, ele veio para me ensinar alguma coisa. E muitas vezes a gente não tem essa noção de tudo que está aberto, de todas as portas que abrem todos os dias para nós, para a gente começar a enxergar a vida de uma outra forma, né? Então, eu chamo as gurias que entram no treinamento de insuportáveis, porque é um estado de espírito. É não se importar com o que o outro vai fazer, com o que o outro vai falar, mas simplesmente viver e observar esses porquês que abrem na vida, né? Então, a arquitetura ela me abriu muitas portas em consciência de ambiente, por que acontecia certas coisas dentro do ambiente, porque tem mofo, por que tem infiltração, por quê? 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 Por que que não existe um relacionamento direito? Por que que existe traição? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E assim, ó, é muito legal que hoje muitos homens procuram a mentoria para entender o porquê. Porque a mulher naturalmente já busca isso. Tá dentro do nosso DNA já olhar, já ter mais sensibilidade em relação a ambiente, a comportamento, a tudo que acontece. Então, a mulher, quando ela desperta, normalmente ela desperta e o homem vem junto. Ou ele foge. Então, assim, o ser insuportável é um ser você mesma e estar crescendo em qualquer ambiente que você esteja, porque alguém aqui falou, né? A Michelle é insuportavelmente maravilhosa. Gente, é porque ela já era e ela se tornou ainda melhor. Mas é muito engraçado, sabe, Bruna? Né? Eu tô aqui eu sempre fui muito vítima, né? Vítima consciente mesmo. Sempre a culpa era do outro. Meu Deus, por que que eu tô passando por isso? Por que que as coisas não dão certo pra mim? E depois que você começa a despertar, né? E entender que você não passa pelo que tu passa por acaso, que é você que se coloca nas situações. E é um desafio, né? Você viver com essa consciência de que você é a única responsável pelo que tu tá vivendo. Claro que, né, cada um tem a sua história. Eu acho também que não foi por acaso que eu passei por um trauma, né, muito cedo na minha vida. E que através dessa minha cura, eu vou poder ajudar muitas pessoas nos próximos anos, né, quando eu estiver preparada. Porque isso que você falou de ser insuportável, né, na verdade é ser quem a gente é. E eu sempre fui a mulher mais obediente, a que quer ser querida, a que se esconde atrás do outro, a que supervaloriza o outro e às vezes não reconhece, né? O meu potencial, tudo que eu tenho para agregar também na vida das pessoas. E conforme você vai se posicionando, né? E se reconhecendo assim de uma forma diferente diante da vida, o teu cenário muda, né? Por exemplo, hoje
alguns anos atrás eu me sentia sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas. Eu era dependente total. E hoje eu me sinto muito bem estando sozinha, né? Não que eu queira viver sozinha, mas existiu todo esse preparo, né? De hoje eu me sentir inteira, Existiu. né? Quando chegar uma pessoa, eu não vou mais ser dependente, né? Dessa pessoa. 100% dependente, né? Porque um pouco a gente sempre é, né? Quando tá num relacionamento. Acho que tem que ter uma É uma dependência. construção, né? Não é uma dependência. É, por exemplo, existem coisas dentro da minha casa, no nosso relacionamento, meu e com o Ramon, que tem horas que eu preciso abrir mão. E tem outra hora que ele precisa abrir mão. Então, tudo é um ponto de vista, né? Eu não vejo que eu tô perdendo. Por mais que muitas vezes eu não entendia no começo, mas depois fazia tudo muito sentido. E assim, é uma história. É uma história que tu conta pra você. É o que acontece na tua vida que tu conta pra você e que aí isso vai reverberar coisas boas ou vai reverberar coisas ruins. Então, quando eu tô abrindo mão, tá, eu tô abrindo mão de um ponto, mas o que eu tô aprendendo com isso? Que portas que eu tô abrindo? Então, isso às vezes a gente nem para prestar atenção. Nossa, eu abri mão, mas olha quantas portas se abriram aqui que eu nem tinha visualizado. Nossa, ele abriu mão, mas quantas portas aqui se abriram para ele que ele não tinha visualizado? Então, nunca é sobre abrir mão, é sobre uma construção. Então, tudo que aconteceu, por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo da Michelle, né? A Michelle sofreu um grande trauma na vida dela, ela teve uma grande perda em relacionamento que causou um trauma. E que aí, por muitas vezes, esse trauma, qualquer um, a gente abre portas para qualquer um. Então a gente acaba deixando a nossa vida de lado para tentar satisfazer o outro, né? E muitas vezes essa construção é o que eu quero, somado ao que você tem para dar, somado ao que o outro tem para dar e aonde a gente vai chegar, entendeu? Não adianta às vezes só um querer. Então a nossa vida, ela é sobre uma rota. As pessoas que não estão rumando para a mesma rota, é como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro puxa e chega uma hora que arrebenta. Então, os traumas, as coisas que acontecem na nossa vida, eles acontecem, muitas vezes a gente não entende, mas chega uma hora que a rota se alinha com a nova rota e essa rota faz com que esse caminho se torne legal, que esse caminho se torne mais prazeroso, mais insuportável, mas tem um porquê, né, Mi? É mais ou menos sobre isso. Então, às vezes, tu tá ali achando que tu vai passar por uma batalha, né? E quando tu vê, tu resolveu um negócio com muita leveza dentro de você. Esses traumas, eles nos fortalecem, né? Eles nos fazem enxergar a vida de outra forma, acessar alguma sabedoria ali que você não acessaria se não tivesse passado por isso, porque tu precisa se curar uma hora ou outra, né? E eu tenho que até tomar cuidado, porque muitas vezes eu agradeço pelos desafios demais, né? Eu acho que a gente pode começar a evoluir mais pelo amor também, não só pela dor. Mas, mas, é, mas
É interessante, assim, que dizem, né, que até que você não aprende aquela lição, aquele ponto que tu tem que evoluir, as situações vão se repetir. E recentemente aconteceu, assim, de novo, né, nessa área de relacionamento, mas se repete, é nítido, assim, Michele, tu ainda não aprendeu? Tu ainda não aprendeu a lição? Eu, tá bom, Deus, agora vamos lá, vamos pra próxima. Tipo, é isso. É um processo consciente de que a gente está aqui para evoluir e melhorar até estar preparado num ponto para viver aquele teu sonho, né? De uma forma muito mais inteira, muito mais divina, muito mais realizadora, que é o que todo mundo deveria, né, buscar. Não é querer demais, não é pedir demais, exigir demais, porque é você que está se trabalhando para receber isso, né? Para viver uma vida diferente. Então, é isso. As pessoas muitas vezes não vão entender, a gente não conversa muito sobre isso no dia a dia, né? Mas é a minha forma de enxergar a vida, é um preparo constante até você estar pronta para viver os teus sonhos de uma forma muito, muito mais inteira, muito mais completa e com sentido, não de qualquer jeito, né? Não dá para aceitar pouco da vida, porque Deus tem muito para nos dar, né? Muito, É isso. muito. E assim, é do pequeno ao muito grande. Então, quanto mais você aprende a se abrir para esse universo de espiritual, mais forte você fica e mais você consegue materializar essas coisas, né? Porque a materialização ela é uma somatização do quanto você amadurece. Então, quando você foge de um problema, você está fugindo. Porque nós temos duas rotas, né? Ou a gente foge, ou a gente explode para não entender. Então a gente ou tira a razão do outro, né? Que é uma forma de explodir. Não, você tá errado, eu que tô certa. Tem esse tipo de pessoa, né? Então ela vive numa armadura e nessa armadura não mexa. Aqui, porque aqui existe uma superioridade, entendeu? Só que se tu for olhar por dentro da camada, existe muita dor lá dentro, dentro dessa armadura, que tá ali escondidinha. Então a pessoa ela mostra por fora que ela é muito bem resolvida, mas lá dentro ela tá um turbilhão fervilhando de, de pequenas emoções que ela não consegue botar para fora. E aí isso interfere também no financeiro, né? Que tudo é uma construção. Então, o financeiro nunca tá 100% sozinho, ele tá com tudo alinhado, porque a nossa vida é feita de equilíbrio, né? E a outra fuga é dizer assim, ó, eu não vou conversar com essas duas aí. Deus me livre. Elas vão fazer eu fazer um monte de coisa e eu não quero, porque é muito mais fácil fugir. Porque a nossa vida ela é assim. Estamos, ó, que a Fernanda falou. Todos têm que passar pelo processo de avançar o propósito e não o sofrimento. É tratamento de Deus para receber a vitória. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Essa semana eu falei muito essa frase, porque muitos são chamados. Então, isso aqui é um chamado. É um chamado dizendo assim, ó, Mi, depois que tu começou mentorias na tua vida, a tua vida ficou melhor ou pior? Muito melhor. Muito melhor. E Mas tu passou por desafios? demais, porque você vive mais consciente, né? De tudo que você precisa melhorar em você e enxergar as nossas sombras, né? Nos acolher, entender que a gente faz sim o melhor que a gente pode com a consciência que a gente tem, que cada um tem o seu processo e que esses desafios
desafios nos preparam demais. Não, e é muito engraçado, assim, ó, a resistência que eu tinha lá no início para começar. Eu dizia assim, será mesmo que eu vou começar a fazer esse enneagrama? Quanto tempo eu vou demorar para me conhecer? Será que vale a pena começar tudo isso? E ao invés de fazer um curso técnico na minha área profissional, e assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque não faz sentido as pessoas buscar, claro que pode conciliar as duas coisas, mas para você fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento, às vezes tu tem que deixar algumas coisas de lado por um tempo. E eu fiz essa escolha. E a pergunta é, se tu tivesse investido em técnico, tá? Uhum. Tu acredita que você ia ser tão bem recompensada hoje pelo que você faz? Não. Porque o técnico não te faz você reconhecer o teu valor, né? No fundo, no fundo. Tudo volta pro financeiro, entendeu? E é isso que as pessoas não entendem. Elas compram coisas. E assim, ó, eu já tive alunas que comprou treinamento e não assistiu nenhuma aula. Porque querem milagre. Não querem entrar em movimento. Porque os movimentos que a gente ensina, né, Mi? São difíceis ou fáceis de fazer? Muito difícil. Difícil! Hã? Difícil de Tu acha lidar. difícil? Não, fácil, mas difícil de lidar. Às Ah, vezes. De encarar. Não, é fácil, é. Meu mas Deus. ó, mas ó, arruma a tua cama. É difícil fazer? Escreve uma carta pra você. É difícil fazer? Não. Vai fazer uma caminhada e fica agradecendo. É difícil fazer? Exercício do espelho. O exercício do espelho, esse é muito massa. Tem alunas que ainda não fizeram, que é olhar no fundo dos teus olhos. Pega um espelho na frente, na tua frente e olha. É difícil fazer? Não. Por quê? Porque é muito mais fácil culpar o outro do que se encarar. E a vida, ela é sobre isso. Quanto você tem coragem de encarar você mesmo. E não jogar a responsabilidade sobre o outro, né? É. Só que sabe, Bruna, é isso. A gente aprende, a gente toma consciência de que nós somos os únicos responsáveis. Ah, o casamento não tá indo bem, a carreira não tá indo bem, tudo não é o outro, é você, né? Porque quando a gente muda, tem pessoas que simplesmente somem da nossa vida, num piscar de olhos. E Outras tá chegam, tudo bem. é o que você aceita e o que você não aceita, né? É a tua energia que vai fazer coisas fluir de um jeito ou de outro. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Como é que a gente faz para não se cobrar tanto? Porque às vezes eu me crucifico, né? Meu Deus do céu! Tipo, é muita responsabilidade para mim, que chega a virar uma culpa às vezes, por não estar dando certo algumas coisas, né? Lembra daquela primeira aula sobre energia oculta? Uhum. Ela fala sobre isso. Na verdade, o que é as pessoas que se cobram muito? E eu falo isso com muito amor porque eu me cobro pra caramba. Hoje eu aprendi a não me cobrar tanto. Mas é um exercício que a gente faz o tempo inteiro. E um dos exercícios muito massa para você não se cobrar tanto é, por exemplo, assim,
Tu trabalha até que horas? 6 horas da tarde? Meia hora antes, tá, digamos, 7. É porque tu ainda não tem família. O dia que tu tiver família, tu vai ver que vai mudar a rota. Tudo é Tá uma bom. fase. Mas, por exemplo, se tu trabalha até 7 horas da noite, então 6h30, tu vai parar e tu vai pegar um papel, uma caneta ou a tua agenda e tu vai escrever o que que eu fiz hoje. Ou então, assim, se você é mais disciplinada, que eu sei que você é, o que que tu fez? Ah, eu falei com fulano de tal, com ciclano de tal, eu fiz tal projeto, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E aí, quando chega no final do dia, tu vai olhar para essa agenda, para essa anotação e tu vai dizer assim: caramba, eu fiz muito hoje. Tu não vai olhar para aquilo que você ainda não fez. Aquilo que você ainda não fez, tu vai virar a página do teu caderno e tu vai escrever: amanhã eu vou fazer tal coisa que tu ficou pendente de hoje. E aí você diz assim: tá, o meu horário de trabalho precisa finalizar. Isso aqui, gente, é um exercício para todo mundo, tá? Homem, mulher, para qualquer pessoa. Fechou o expediente, fecha a agenda, fecha o caderno. Agora eu vou fazer algo para cuidar da minha energia. Entendeu? Quem tem filho vai cuidar dos filhos. Vai fazer alguma coisa prazerosa com os filhos. Quem tem, entendeu? Vai entrar na energia, uma outra energia, porque nós não somos feitos só de trabalho. Nós somos feitos, o trabalho é uma parcela, uma grande parcela da nossa vida, mas ela não é tudo. É isso que a maioria das pessoas se perdem. Elas querem só trabalhar, só fazer dinheiro. E aí não tem tempo de cuidar da energia. E daí não tem tempo de cuidar da prosperidade. Entendeu? Então, quanto mais você aprender que, poxa, no meu momento de trabalho, eu não vou fazer, não vou ficar perdendo tempo com rede social, porque é muito fácil pegar o celular e ali se perder, né? É muito fácil. E eu preciso também me cuidar, porque o tempo inteiro, senão a gente fica ali só no celular, quando vê, passou meia hora, passou 1 hora. E olha tudo que tu podia ter feito nessa 1 hora. Então, é setorizar o dia em pequenos módulos para ter rendimento em cada um dos módulos. E quando chega no final do dia, você diz assim, ó, quer saber? Eu fiz muita coisa hoje. E se parabenizar por isso. E quer saber? Eu vou comemorar. E aí tu vai comemorar com uma caminhada, tu vai comemorar fazendo um jantar gostoso, você vai comemorar indo comprar alguma coisa que falta pra ti, entendeu? Comemora. Tem horas que tu não precisa gastar nada com isso, uma caminhada tu não vai gastar, mas outras podem se parabenizar. Ah, fechei um grande projeto. Se parabeniza e comemora. Ah, hoje eu vou jantar num lugar melhor. Eu comigo mesma, entendeu? É pequenos movimentos que você faz, mas tu tem que cuidar a energia que tu tá fazendo. Faz sentido, Mi? Faz. Mas é sobre a tua energia oculta, tá? Sim. Revisa aquela aula. Uhum. Lá tem ouro. Eu acho que é bem importante falar também o que mais me impactou, né, no treinamento. Que eu acessei um nível assim de merecimento que não tem explicação, sabe, Bruna? Muito do que a gente não tem e do que não chega na nossa vida é porque a gente, no fundo, não se sente merecedor, né? E digno de viver aquilo. Então, é muito
muito bom você viver com essa consciência desse merecimento, algumas, mas é uma paz assim que tu acessa, a fé fortalecida de um jeito que você não faz ideia, assim. Se eu não tivesse feito a mentoria, se eu não estivesse vivendo nessa energia da fé, dessa paz de espírito mesmo, dessa conexão, sabe? Eu não teria passado nada bem por umas 2 semanas ali que eu tive um desafio bem grande no início do ano. Que, como dizem, né? Eu tava no deserto, assim, e do nada veio uma resposta. E se eu não tivesse tido esse preparo da mentoria, emocionalmente eu não teria dado conta. Certo, assim. Meu, valeu Ai, que demais. massa. Ai, que massa. Eu tô toda arrepiada aqui, porque é sobre isso. Ai, que Então, linda! Meu Deus. É muito massa. É muito massa, porque a parte. É um alinhamento, né? É um alinhamento total. Não tem como a gente, a gente preza aqui qual que é os nossos princípios, né? Família, conexão espiritual, ter Deus na nossa vida, ou aquilo que você quer aceitar na tua vida como teu, mas ter alguém te movendo. É sobre a ancestralidade, deixar ela aceitar, né? É simplesmente uma aceitação, aceitar um passado que às vezes foi mais difícil e saber fazer os movimentos para se tornar mais próspera. E aí o financeiro vem com todo o gás. financeiro e todo o resto, né? Todo o resto que representa prosperidade, né, para cada um. Mas é muito disso, né, de passar por essas mentorias, esses processos também para honrar os antepassados, assim como os nossos pais já vieram honrando, né? Eu Já os nossos. vi que teu pai entrou aqui, querido. Sim. Um beijo pra ele. Muito bom. Eu não avisei, mas eles viram, né? Não falei para ninguém. Uhum. Fui capaz de eu me bloquear de alguma forma. Nada disso. É Mas só assim, orgulho. Quando os. Não, o que acontece? Os meus pais, no começo, quando eu comecei com esse negócio de mentoria, a gente pagou uma faculdade de arquitetura. Você é uma arquiteta e das boas. O que tu tá loqueando, guria? Sabe? O que tu tá abrindo coisa da vida? E aí eles achavam uma loucura. E é normal, sabe por quê? Porque ninguém faz isso na minha família. Eu sou a primeira mentora da família. Ninguém faz, bota a cara pra bater, porque que nem tu falou, é um desafio fazer uma live, não é? Mas agora tu tá vendo que não é, sim, porque que a é gente mais tem a nossa. natural. Porque você E também. pra eles, e para eles é um universo diferente, que não conhecia. Quando que a chave virou? Quando alguém chegou e disse: Maura, o que a Bruna tá fazendo é muito massa. Meu Deus! Gente, eu aprendo tanto com a Bruna, é muito massa. Isso só me seguindo, nem estando dentro do treinamento, porque treinamento, tu sabe, a parte aqui da internet é uma, mas a parte interna, dentro do treinamento, é outra vibe, é outra frequência, é outro comprometimento que você tem com você. Uhum. Não é a Bruna tem com você. É a Bruna faz a parte dela, a Michelle faz a parte dela, e aí, quanto mais cada uma fizer a sua parte, mais resultado tem, entendeu?
E aí, a virada de tudo isso para os meus pais foi quando as pessoas estranhas chegavam para eles, as pessoas conhecidas da rua, chegavam e diziam: o que a Bruna faz é muito massa. Ó, só para te entender, José, na Bíblia, foi jogado fora pelos irmãos. O irmão mais velho do filho pródigo não quis aceitar ele de volta. Existem milhões de exemplos na Bíblia. Nunca é sobre estranhos. É sempre sobre pessoas que a gente ama. Só que existe um amor deles também. Eu não quero que a Bruna e a Michelle se exponham ao ridículo. Entendeu? Só que todo começo a gente se expõe ao ridículo. Porque não é natural. Se um dos meus irmãos mais novos começar a fazer isso, é natural. Mas o primeiro não é natural. E aí o julgamento é maior. Então, assim, ó, a vida ela é sobre o diamante. Sobre lapidar o que está dentro de você. A Michelle não lapidou o que estava dentro dela? Com muito mais intensidade depois da mentoria? Muito. Meu Deus. Porque é teu, não era meu. Em momento nenhum eu falei para você, faz isso ou faz assado. Mas eu ensinei o caminho. E nesse ensinar o caminho, portas muito maravilhosas foram se abrindo e outras foram fechando. A nossa família sempre vai tentar nos proteger por amor. Só que aí a gente pega a nossa adulta, a gente aprende a olhar para isso tudo. E agora minha mãe adora. Uhum. Agora meu pai aceita. Entendeu? Mas é uma construção. Porque era um caminho que ninguém conhecia. Eram caminhos desconhecidos. Caminhos desconhecidos, eles sempre vão ser mais desafiadores. Você ter aplausos. E por isso que eu ensino dentro do treinamento você se autoaplaudir. Por isso que dá resultado. Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, nunca é sobre o outro. Que nem você falou. É sempre sobre a gente. Então, se eu deixo de fazer algo que é o meu chamado, o meu diamante fica fraco. Hoje eu tinha 1 milhão de desculpas para não vir aqui. Porque, na verdade, eu tenho outras milhões de coisas para fazer. Mas eu me comprometi a estar aqui 1 hora. Isso aqui é para desenvolvimento da Michelle ou da Bruna? Não é. É sobre muitos serão chamados, poucos os escolhidos. O chamado tá ali, tá acontecendo no mundo, em catástrofes climáticas, tá ali. Deus está dizendo: olhe para mim, se cuidando. O que a maioria das pessoas fazem? Foge. Ou não querem enxergar. Ou atacam quem tá fazendo. Entendeu? Atacam quem tá fazendo por quê? Porque não tem coragem de fazer o que a gente faz.
Então, ser insuportável é ser você. E se tornar insuportável para os outros. Porque não é para agradar os outros. É para agradar alguém que tá lá, esperando o nosso movimento. Né? E o nosso movimento está aqui acontecendo. Então, antes de mais nada, eu tenho que parabenizar você, Michelle. Obrigada. Porque eu sei que não é fácil começar. Mas é um desafio. Mas vale a pena. Vale. Cada segundo. Por quê? E Porque... Vai falar. eu sinto assim, né, que, enfim, passando por todos esses processos, esses cursos, a gente vai se curando e a gente consegue ajudar outras pessoas também, né? Às vezes nem com palavras, mas com alguma atitude que tu nem se percebe, mas a outra pessoa absorve. E eu acho que a melhor sensação é essa, né? De sentir essa paz, assim, de estar bem sendo você, né? Às vezes a gente, tipo, pessoas chegam, pessoas saem, porque não estão alinhadas com quem tu é, no fim das contas. E que Uau! eu não entendia isso. Simplesmente não entendia. Levava como... Pensava que tinha algum problema em mim. Meu Deus. Queria ser aceita, né? Então é isso. É um desafio, mas é muito realizador. Meu Deus. É. E tá só começando. Com certeza. Eu tô fazendo um treinamento com um dono de várias empresas aqui. E aí, ontem ele disse: Bruna, você tem que citar o meu nome. O nome dele é Paulo Ricardo. E aí eu falei: então, se tu me autoriza, eu cito sim. E ele falou: eu não sei o que acontece, mas eu me tornei assim, ó. Se eu sinto que eu não tô bem no lugar, eu pego e saio. Antes não, eu queria agradar as pessoas. Eu. Travou? Vou aqui. Voltou. Pra mim, Voltou. voltou. E aí ele falou: eu queria agradar, eu fazia tudo pros outros. E em menos de 3 meses, eu não sei o que tu fez comigo. E é sobre isso. É sobre aprender a priorizar aquilo que quer ser priorizado. É aprender a dizer, eu sei que eu tenho que olhar para isso e eu vou olhar com amor, com plenitude. E se é para ser, vai ser, e se não é para ser, tá tudo bem. Mas é sobre quem somos. Sabe qual que eu acho que é a melhor parte de tudo isso? Talvez possa ajudar algumas pessoas que vão ouvir isso. Às vezes as pessoas percebem que a gente tá bem com nós, né? A gente tá mais equilibrado emocionalmente, tá sentindo mais essa paz que eu acho que a gente precisa acessar. Mas isso não é porque a gente tá bem 100% do tempo. É porque eu tô enxergando as minhas falhas, as minhas sombras também e acolhendo elas, me aceitando Uau! como eu sou, né? Eu não tô bem porque eu tô olhando minhas qualidades, porque eu tô me achando meu Deus, superior ou melhor do que o outro. Não. É porque eu simplesmente tô me enxergando como ser humano comum que eu sou e me aceitando, né? Com qualidades e defeitos. Ponto. Se as pessoas não percebessem isso, né?
e não ficassem se comparando, meu Deus. Tipo, as pessoas acham que a gente tá bem e talvez pensem, nossa, é super poderosa porque tá sempre bem. Não, é porque eu tô me aceitando com os meus defeitos. E é dali que vem muito da nossa paz, né? Uau! Não, com essa eu vou finalizar essa live para vocês martelar isso dentro. Botar a pulguinha atrás da orelha, né, Mi? Bota a pulguinha atrás da orelha. E vão dormir com essa. Amei, amei. É sobre isso. Enxergar os defeitos, acolher os defeitos e dizer assim, ó, não precisa ser difícil. Pode ser muito mais fácil. E eu vou fazer esse caminho ser mais massa. E eu vou fazer esse caminho ser insuportável. Porque a vida é muito curta pra gente se arrepender de não ter feito. Porque muita gente me diz assim, eu devia ter começado isso 10 anos atrás. Não devia, não estava pronta. Que nem esses dias que tu me falou lá no grupo, né? Eu devia ter... Meu Deus, eu devia ter entrado antes no treinamento. Não era. Foi o momento certo. Minha inspiração, vou levar isso comigo. Isso aí. Minha É prima sobre isso. maravilhosa. Minha prima de Porto Alegre, querida. Sobre isso. A gente cresce com as pessoas o tempo inteiro. A gente cresce com tudo aquilo que a gente quer, porque a gente está olhando para a prosperidade. Assim como terão aqueles que vão olhar para tudo isso e vão se diminuir. E tá tudo bem também. Porque a gente enxerga aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Aquilo que tá no nosso diamante. Então, quem só enxerga coisas ruins precisa, sim, muito de movimento. Porque não tá olhando para a prosperidade. Tá olhando para a escassez. A vida é sobre olhar para a prosperidade. Fazer movimentos para ser mais prósperos todos os dias. Né? Isso aí. Obrigada. Obrigada também. Que massa. Adorei. E logo nós vamos contar mais sobre a tua história. Porque a tua Amém. história é uma das mais lindas que eu conheço na vida. Ela é uma inspiração para tudo isso que eu faço na minha. Então, obrigada. Gratidão por existir. Gratidão por olhar para você. E a vida é sobre movimento. E o teu movimento é maravilhoso. Obrigada, Mi. Obrigada também, Bruna. Beijo. Até mais. Fica com Deus. Você também. Até mais.